Olá, pessoal, boa noite. Estamos de volta, né? Depois de um tempinho, eu tava conversando aqui no off, talvez uns 2 anos, né? Voltando aí com um episódio novo. E nesse mês de Copa do Mundo, né? Não poderia não poderia perder essa oportunidade, né? De trazer alguém relacionado ao esporte. Então hoje vai ser um resenha do louvor especial, né? De Copa do Mundo. E com um convidado muito especial, que é o Leandro Novaes. Leandro é ex-jogador de futebol e também vai contar bastante pra gente da sua participação no Atletas de Cristo. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo. Olá, obrigado, Emily. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, com o pessoal do Resenha do Louvor, Ai, né, com os ouvintes. E o privilégio é todo meu ser convidado para participar disso, falar de um tema que é tão interessante para nós brasileiros, né? verdade. E, acima disso, para falar do maior tema de todos, né? Uau. Que é sobre Cristo. Amém, amém. Duas paixões aí, mas com certeza a maior é Cristo, né? Com certeza. Então vamos começar do começo, né? Para nós te conhecermos, né, melhor e para o pessoal que está em casa também. Queria que você contasse um pouco da sua história de vida, né, e como que a sua história se conecta com Jesus, com o futebol e depois com o Atletas de Cristo, que é o que a gente vai falar bastante nesse episódio hoje. Certo. É, bom, como você me apresentou, me chamo Leandro Novaes. Sou casado com a Thaís e no próximo mês nós completaremos 15 anos Uau, que de bênção. casados. Glória a Deus. E pai do Pedro e do Felipe, Que inclusive legal. um beijo para os três. Amém. E eu conheci a Cristo quando eu tinha por volta de 17 anos, né? Eu jogava no Atlético de Sorocaba, Clube Atlético de Sorocaba, ali no ano de 2002, 2003 mais ou menos. Uhum. E nesse período eu conheci um jogador, Fábio Mica, que hoje é pastor e É. serve ao Senhor através do esporte, inclusive lá na Austrália. Uhum. E no dia a dia, no cotidiano dos treinos, de concentrações, no alojamento, sempre que a gente parava para conversar, ele nos apresentava a Cristo, não somente a mim, mas todos do convívio dele, né? Que bênção. E por meio da fala dele e principalmente do testemunho dele, Uhum. eu conheci a Cristo. Que legal. E depois disso fui batizado lá em Sorocaba, na época na Você igreja foi o primeiro da família, então? da minha família, Da sua sim. família? Eu nasci Que bênção. numa família típica brasileira, né? Católica, Uhum. umbandista, bem Uhum. sincrética. Sim. E na minha casa eu fui o primeiro, né? Então eu sou Que filho bênção. do Cláudio, da Vilma, né? Irmão da Luciane e do Daniel. E lá nós não tivemos uma educação cristã, Uhum. propriamente dito, ainda que naquela época os princípios cristãos eles estavam ali de alguma De alguma forma forma inseridos. presentes em todas as famílias ali. Uhum. Então, depois que eu conheci a Cristo, eu me familiarizei muito, porque eu me lembrei que meu pai citava a Bíblia com frequência, exatamente pela forma como Olha só. a fé cristã ela ainda estava arraizada na sociedade, né? Sim, sim. Mas, como um cristão evangélico, eu fui o primeiro na minha casa. Da família. E foi através do futebol. Foi através do De um amigo futebol, do futebol. foi o instrumento que Que Deus bênção. usou para me alcançar. Uhum. Foi inusitado, porque eu saí de casa com 15 anos para jogar futebol e não foi para conhecer Jesus, foi para ganhar dinheiro O e sonho, ficar né, de famoso. todo menino, né? E nesse caminho Jesus me encontrou. Uau, Jesus glória a me Deus. encontrou. Glória a Deus. Foi através do anúncio do evangelho por meio da vida do Fábio. Parte da minha família já era evangélica, não de dentro da minha casa, mas da Uhum. família do meu pai já era evangélica. E eles falavam de Jesus para nós e Sim. tal. Mas foi jogando futebol, no convívio, especificamente com o Fábio, que Cristo me alcançou. Eu me Uau. lembro que Amém. um dia, depois de um tempo de convívio com ele, ele me perguntou: Olha, você toda semana vai ao culto comigo, é, vai até o meu quarto me fazer perguntas a respeito da Bíblia, a respeito da fé.
mas eu acho que você ainda não entregou sua vida para Jesus. Você não quer se comprometer com Cristo, não? Uau. Eu falei, eu acho que ainda não. Ah, a princípio você É, recusou. E na mesma semana eu tive uma experiência com Jesus, em que eu estava sozinho na minha casa, eu era pornográfico, Uhum. então eu estava ali prestes a alimentar o meu vício, Sim. quando eu me lembrei das palavras que eu ouvia durante toda a semana. E já sabendo que os olhos de Deus estão sobre todos, Sim. eu, como se tivesse pela primeira vez percebido a presença de Deus na minha vida, Uau. entendi que ele estava me olhando ali, mas o mais surpreendente é que ele não estava me olhando para me fulminar, Com um olhar de para me mandar julgamento. para o inferno. Uhum. Eu me senti amado. Meu Deus, que experiência. E eu percebi que é, eu havia dito para o Fábio que não queria entregar minha vida a Cristo, mas tudo que eu já estava fazendo, eu considerava Jesus. Olha só. Então eu continuava indo para a noitada, mas Uhum. chegando lá eu já não consumia bebida alcoólica para me alegrar e escapar da minha timidez. Eu olhava as meninas lá e já não as olhava como um objeto. Uhum. Ouvia as músicas, os ambientes e já Já não não estava concordava com mais fazendo elas. sentido. Então aquela alegria momentânea Uhum. que aqueles ambientes me proporcionavam já não surgia mais. E naquele momento, na minha casa sozinho, eu falei assim, poxa, eu falei que não quero entregar minha vida para Cristo, mas tudo que eu tô fazendo hoje eu faço considerando Ele já Ele. estava, A ele minha já vida é estava dele. presente. Olha só, E glória a eu falei Deus. assim, nossa, mas eu também tô prestes a pecar Uhum. aqui e eu sei que Ele tá me olhando, mas Meu Deus. eu tô me sentindo amado, né? E aí eu lembro que até hoje eu vejo o sol assim, dependendo do horário, assim, eu lembro daquela Você tarde lembra? que a janela estava aberta, era um sábado à tarde, não lembro a data. Uhum. E eu olhei o sol e era como se naquele dia ele brilhasse diferente. Oh, Mas não por conta do sol, porque eu tinha certeza que a luz que sustentava o sol estava invadindo meu coração naquela tarde. glória a Deus. E a partir disso eu comecei a caminhar com Aí você Cristo. tinha 17 anos nessa 17 época. anos. 17 anos. 17 anos. Jovem. Depois de alguns meses eu fui batizado na igreja do Nazareno, em Sorocaba. Nazareno. E foi assim minha caminhada com Cristo. Amém. Né? Amém. Isso foi em 2002, mais ou menos, não tenho certeza. Eu joguei futebol até 2010. E o meu contato com os atletas de Cristo foi justamente através do Fábio, que Uhum. anos mais tarde se tornaria vice-presidente dos atletas de Cristo. Ah, que bacana. E o que é mais bonito, assim, é que pela primeira vez eu convivia com um cristão, convivia assim, boa parte do dia. Sim. E eu olhava para a vida dele e, de fato, as palavras que ele ensinava Ele vivia. traduzia a forma que ele vivia. Uhum. Importantíssimo. Então, aquilo de fato mudou a minha vida, aquilo de fato me impactou. Fica uma lição para nós, né? Que queremos alcançar e impactar outras pessoas. Às vezes a gente acha que é com muitas palavras, né? Muitas vezes o que vai impactar é o nosso testemunho, né? Nossa Exato. vida. Caramba, que legal, que início legal. E aí a gente entra, então, através do Fábio, né? Uhum. Que você conheceu também, o Atletas de Cristo. E a gente entra nesse tema, né? Para falar um pouco desse ministério. Eu me lembro de ouvir falar do Atletas de Cristo desde criança, assim. Eu tenho, acho que alguma memória da Copa de 2002, do Wagner Ribeiro, que foi, não sei se ele foi presidente uma época. Alex Dias, perdão. Não sei de onde eu tirei Wagner Ribeiro. Do Alex Dias Ribeiro. É Dias Ribeiro? Isso. Alex Dias Ribeiro, então eu misturei. Eu lembro de ter participado de uma expo, que ele estava lançando um livro, que eu acho que era o Fé para Vencer, que é um livro Acredito que seja. Eu também não me recordo. Fé Ele para lançou Vencer. alguns livros, Alguns inclusive. livros que eram depoimentos de atletas, né? Isso. E durante alguns anos eu parei de ouvir sobre o Atletas de Cristo. Talvez seja realmente o foco do ministério, né? Não buscar o holoforte, porque realmente trabalha muito nos bastidores, né? E aí eu queria que você trouxesse algumas informações, assim, para quem nunca ouviu falar, né? Do Atletas de Cristo. O que é o projeto em si, né? Explicar o que é o movimento, como ele começou e qual que é o foco, qual que é a missão do
do Atletas de Cristo. Basicamente, o ministério inicia através da vida de um jogador chamado Abraão Soares, que apresentou o evangelho ao João Leite e, consequentemente, a sua esposa, Eliane, e o Baltazar, artilheiro de Deus, né? Então, eu lembro que... em Anos algum 80? momento, Provavelmente 81. 81. O início é ali Pessoal por da... volta dos anos 80, bem no início mesmo, ali, Aham. acredito que seja 81. E o João Leite, ele fala assim, nossa, mas eu vivi 20 anos sem conhecer o evangelho e eu vejo como isso poderia ter acontecido antes. Então eu quero que os meus companheiros também conheçam a Cristo. Uau. Então ele passa a ter isso como uma missão e isso em 84 se torna uma organização mesmo, né? Os Atletas de Os Cristo. Atletas de Cristo. E os Atletas de Cristo, eu tô falando os Atletas de Cristo como uma organização, tá? Sim, Então eu não vou conjugar o plural por sim, conta disso. sim, sim. Mas os Atletas de Cristo é uma organização Sim. sem fins lucrativos e que tem como essência proclamar o evangelho, fazendo isso através do futebol, através do vôlei, da natação, ou seja, através do esporte, que é uma linguagem universal. Todo mundo gosta de algum tipo de esporte. É verdade. Então, através do esporte, proclamar a Cristo e também auxiliar as igrejas. Municiar as igrejas ou capacitar as igrejas, acho que é uma linguagem melhor, né? Capacitar as igrejas através do esporte, através de ferramentas para alcançar tudo à sua volta ali. Então, basicamente é isso. Que legal. Amém. Muito bom. E eu acredito que a parte que mais me gerou curiosidade, assim, quando eu ouvia, era essa questão da participação dos Atletas de Cristo nas Copas do Mundo, né? Você falou que a estratégia inicial era usar a linguagem do esporte, né? Para ganhar pessoas, alcançar pessoas para Cristo. A gente sabe que no Brasil, né, o que é mais forte, né, para todo mundo é o futebol, né? A paixão do brasileiro é o futebol. E aí o Atletas de Cristo teve participação significativa em algumas Copas. Você tem algumas curiosidades sobre isso que você possa nos contar dessas participações? E como que ocorria nessas participações? Sim, então. Eu tenho algumas lembranças de 94, eu tinha por volta de 10 anos ali, 9, 10 anos. Depois eu li o livro Quem Venceu o Tetra, que ali o Alex compartilha Quem algumas venceu o histórias. Tetra, Quem chama? Venceu o Ainda Tetra. vende esse livro? Boa pergunta, eu não sei. Gostaria de ler. E eu ainda tenho esse livro. De repente posso te emprestar. Ah, Eu não legal. sei se É ainda legal. tem. Eu Sim, nunca mais vi para vender, para não sei. vender. Mas naquela mesma época, o que me marcou muito foi quando o Baggio chuta o pênalti para fora ali na decisão de pênaltis na final e o Tafarel ajoelhado apontando para o céu. Na verdade, eu entendia, mas não entendia bem, porque eu não era cristão nessa época, mas aquela imagem me marcou como Ficou marcou na assim, mente. todo mundo Sim. que assistiu aquela final. Depois de um tempo, no início da minha conversão, eu li esse livro e ali o Alex compartilha algumas coisas, né? A respeito de como ele se reunia com os atletas, de como os atletas estavam empenhados a de fato compartilhar o evangelho dentro e fora das 4 linhas e como no final das contas até atletas do próprio elenco da seleção que se opunha às reuniões dos Atletas de Cristo nas concentrações passaram a não somente frequentar, mas também a defender para que as reuniões continuassem acontecendo, né? Caramba, E certamente isso só se deu por conta do testemunho dos atletas que ali estavam. Com certeza. E isso mostra a responsabilidade que aquele que se propõe a proclamar o nome de Cristo tem de fazer isso com a sua vida. Com certeza. Não somente com as suas palavras, mas também com a sua forma de viver, a forma de ser companheiro no dia a dia, a forma de fato, encarnar a palavra que prega. Sim. E aí, em 2002, a gente tá falando dos títulos, óbvio, né? Mas provavelmente em 98 teve também participação. Sim, teve também. Ali em 98 tinha
Tafarel, Atletas de Cristo, o César Sampaio. César Sampaio. César São Sampaio. Paulino, né? São Paulino? Não é? César Sampaio? Rapaz, eu sou corintiano, né? Eu sei. Eu lembro dele me fazer passar raiva quando ele jogava no Palmeiras. César Sampaio jogou no São Paulo? É? É, Então no São Paulo eu não lembro. Não, tô confundindo. No São Paulo eu não tenho. Eu sei que ele jogou no Santos. Ah, No tá. Santos ele jogou também. Que No São legal. Paulo eu não lembro. Sim. Aí tinha o Tafarel, César Sampaio, não me recordo mais. Não me recordo. E em 2002 tem uma outra imagem, né? Que quando Nossa. termina o jogo, o Brasil é Aquela foi penta. muito marcante. E aí se reúne os 3 atletas de Cristo ali, o Sim. Lúcio, o Edmilson e o Kaká ajoelhados na beira do gramado ali, Sim. orando, apontando para o céu, com a camisa I adorando belong a to Deus, Jesus. Uhum. com a camisa proclamando o amor de Jesus. Amém. E isso é marcante, Que porque legal. é o momento que todos os olhos estão Se voltam. direcionados Verdade. para aquele momento, para reverenciar o campeão do mundo. Sim. E naquele momento, O os nome de Jesus. cristãos, eles fazem como o Félix Mecha, né? Mecha, não sei bem a pronúncia, mas o jogador da Alemanha faz. Quando ele faz um gol, Ah, sim, nessa Copa agora, né? ele demonstra tirar uma coroa, ele se ajoelha como se depositasse aos pés de Cristo, né? Que lindo. Então, no momento de maior glória do futebol, que Uhum. é um campeão, alguém ser campeão do Campeão mundo, mundial. aqueles que de fato já sabem que são campeões, Uhum. devolvem essa glória para Deus. Ó, que lindo, que lindo isso. Isso é maravilhoso. Eu me lembro de ver o Alex contando, tipo, o que ele sentiu, né, no momento que ele viu eles ali, porque é como se fosse você vê a conclusão, assim, né, do seu trabalho. Porque é um trabalho de evangelização, de discipulado dos atletas, para que depois eles entendam que eles podem usar a plataforma, a influência que eles têm, né? Porque o atleta ele tem um poder de influência gigantesco, né? Sim. Um Ronaldo, né, que corta aquele cabelo em 2002 e todos os meninos cortam igual. Então, ver aquilo se concretizando, né? Usando aquela influência para anunciar o nome de Jesus. Aquela imagem é muito marcante mesmo, Sim. muito marcante. E isso nos mostra que na hora de maior pressão a gente vai confessar aquilo que está no nosso coração, mas na hora de maior êxtase é isso que a gente vai fazer também. Então a gente de fato vai se lembrar de Cristo nesse momento. Então eles fizeram isso porque eles em todo o tempo estavam ali com uma missão no coração. Sim. A missão de fato se entregar e conquistar um título mundial, e junto a isso de sempre se esquecer, não se esquecer qual é a missão da vida deles. Da vida. Que é proclamar Cristo. Proclamar Cristo. Forte, né? Forte, muito bonito mesmo. Eu não tenho conseguido acompanhar todos os jogos dessa Copa, né? Por conta do trabalho. Mas vi alguns recortes assim, também não sei se você tem acompanhado sobre isso, que essa é uma das Copas com o maior número de atletas cristãos, né? E com manifestações assim. Sim. Então é muito bonito. E aí, nas Copas que seguiram, o Atletas de Cristo continuou participando? Você tem essa informação? Sim, continuaram. As reuniões continuaram. Eu não sei se hoje, atualmente, existe um grupo ali, tem alguns jogadores que são cristãos. Mas parece que em Copas anteriores houveram algumas situações um pouco delicadas em que a CBF restringiu um pouco. Também vai mudando a gestão, e aí tem coisas que passam a depender de quem está ali gerindo a seleção, né? Entendi. Mas eu confesso que eu não tenho essa informação. O certo. fato é que eu me lembro de ouvir, eu até procurei para falar aqui, mas eu ouvi a história do João Leite, que logo que ele conhece a Cristo, ele coloca na sua camisa Jesus salva, uma faixinha como essa que você trouxe, né? Jesus salva. E depois cria uma regra que não pode jogar com dizeres religiosos. Posso estar enganado, mas eu acredito que seja João Leite. E no jogo seguinte, ele já tem que cumprir essa regra.
e ele joga sem a faixinha, joga sem o dizer Jesus salva, e o repórter pergunta para ele: Ô João, o que que você tem a dizer por terem impedido você de tirar os dizeres, né? Aham. E aí a resposta foi: ó, podem até tirar Jesus da minha testa e da minha camisa, mas nunca do meu coração. Uau. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Sim. A proclamação da nossa fé, ela, de fato, ela precisa ser adequada Uhum. para, como eu posso dizer, atingir as pessoas da maneira correta, Sim. mas ela não depende das regras. Com Por certeza. quê? Porque a sua forma de viver proclama Cristo. Com certeza. A sua forma de lidar com o adversário, de lidar com o jogo, proclama Cristo. Fala mais alto, Né? né? Eu sempre gosto de lembrar que não somente futebol, mas qualquer jogo é uma simulação da realidade. Uhum. Em qual sentido? Você está sempre competindo com algo, Sim. e só que no jogo ali, a intensidade ela chega com mais força, ela é mais repentina. Uhum. E aí, no momento mais tenso do jogo, como é que você vai reagir? Reage. Você vai ser correto ou você vai ser alguém que irá ludibriar o árbitro, Uhum. que irá fazer com que Jeitinho, a né? vontade de ganhar seja por meio de um jeitinho? Sim, Como que você vai fazer? com certeza. Isso As fala pessoas... muito também, né? Diz mais às vezes do que as palavras, né? Exato. Certamente você já ouviu, né? Alguém dizendo assim, na igreja, né? Uhum. O irmão ali é uma tranquilidade, mas quando joga futebol ele se Vira um. transforma. Mentira, ele não se transforma. Mentira, ele se Ai. revela. Aham. Porque no momento mais tenso é assim que ele vai agir. Uhum. Por quê? Porque o jogo Daquilo que você tá cheio, né? No momento de tensão, é o que você vai você usar. vai colocar pra Porque o jogo ele é uma simulação Uhum. do que está dentro de você. Isso é verdade. É uma simulação da realidade, das Sim. circunstâncias, e que vai fazer com que você exponha Te leva para um extremo, né? aquilo que você usaria numa situação intensa, Sim, extrema. É isso que você faz. com certeza. E por isso Cristo precisa entrar em campo com a gente. A gente Amém. precisa se lembrar que nós pertencemos a Cristo, inclusive dentro do No campo. momento do jogo, né? Acho que o Cristo não fica. É. Espera aí, quando acabar, eu te O pego de jogo não é volta. uma desculpa para nós Com certeza. entendermos que há momentos para ser crente. Com Não. certeza. Crer, ser discípulo de Cristo diz Em respeito todo a tempo. toda a nossa vida, a toda a área de atuação que nós temos como responsabilidade nossa. Amém, com certeza. Você estava falando dessa questão de ter sabedoria, né, para conseguir testemunhar. Eu lembrei de Paulo, né? Acho que é um dos exemplos, assim, que eu acho mais impressionante de sabedoria e de ser guiado pelo Espírito Santo mesmo, quando ele tá em Atenas, né? Uhum. Que aí tem o santuário do Deus tal, Deus tal, Deus tal. Como que você vai falar de um Deus único num lugar que cultua vários deuses, né? E aí ele chega e vê ao Deus desconhecido. Deus desconhecido. Aí ele fala, então, hoje eu vim falar sobre esse aqui. Que sabedoria, né? Então, assim, ele burlou a regra, vamos dizer, né? Então, essa sabedoria que a gente tem que buscar realmente para testemunhar. Sim. Eu acredito realmente que começaram a ter restrições. Porque se a gente pensar de um modo geral no mundo, né? Começou a existir mais restrições em relação à questão de testemunhar Jesus. Porque eu me lembro de uma história recente do título... Vou até entrar nesse tema, do título que o Neymar ganhou com a seleção brasileira. Que Das eu acho que Olimpíadas? foram as Olimpíadas. Foram duas. E a primeira, A primeira. que ele usou essa faixa e realmente teve uma punição que chegou a um processo judicial. E aí eu vi um corte de podcast do pai dele, onde ele fala que eles usaram uma brecha para dizer que era um nome normal, como tinha um jogador que chamava, e na camisa estava escrito Jesus. Eles tiveram que usar uma manobra na lei para conseguir sair da punição. Nossa. Porque realmente eu acho que tem essa imposição de que não pode fazer alguma manifestação religiosa no... Como se fosse um proselitismo, né? Isso, exatamente. Sim. Exatamente.
Mas, Desculpa. imagina. É que eu me lembrei, que eu dei uma volta toda, mas eu me lembrei de falar a respeito dessa Copa, Aham. como que as expressões têm sido lindas, né? Sim. Então, a seleção de Curaçao, antes de Nossa, viajar, muito bonito. fez basicamente Um culto. Um culto. um culto onde Verdade. todos os jogadores participaram. E eu tô falando isso Aham. no sentido de que todos que olham para isso acham bonito. Acham bonito. É verdade. Não é algo forçado, Uhum. não é algo impositivo, mas eles estão indo exatamente na dependência de Cristo e atribuindo a ida deles à Copa a A Cristo, Cristo. né? E assim também a seleção de, se não me engano, da Colômbia. Eu lembro que foi um uniforme amarelo, não sei se foi, não, foi do Equador que ganhou ontem da Alemanha. Ah, sim, Eles que classificaram, ajoelhados, né, pra... adorando a Deus. Assim, eu não tô falando que todas as seleções precisam fazer isso, Sim. mas Eles têm tido é manifestações muito muito bonito. espontâneas, né? É muito bonito, porque assim, qualquer crente, assim como qualquer descrente, vai olhar aquilo e vai achar belo. Sim, Não é algo forçado, ninguém está impondo algo a alguém, verdade. mas todo mundo vê como uma expressão de fé. Que bonito. Mais uma vez, Verdade. essa beleza, ela só vai fazer sentido quando ela de fato faz parte da vida Uhum. dessas pessoas que se propõem a adorar a Deus publicamente, né? Exatamente. Mas é algo que mexe com a gente. Por Sim, quê? Porque no palco onde todos os olhos se voltam, eles estão apontando na direção certa, para né? Cristo. Muito bonito mesmo. E aí, entrando aqui nisso que a gente já falou um pouco, né, sobre essa fé, além das palavras, né? Eu queria até compartilhar e abrir para você falar um pouco da importância do discipulado, né, que é uma Uhum. prática dentro do Atletas de Cristo. A gente vê eu posso falar de um específico que eu nem sou fã, né? Eu tenho até a faixinha, que é o Neymar. Eu sou muito fã do Neymar. Falou mal do Neymar perto de mim, eu fico brava. Mas dentro de campo, como jogador, né? Acho que é um jogador espetacular para quem gosta de futebol, né? Um Uhum. dos melhores assim que eu vi jogar. Fora de campo também tem coisas que eu admiro. Eu Uhum. trabalhei uma época numa empresa de arte floral. E aí eles tiveram a oportunidade de ministrar um curso lá no instituto dele, para as Uhum. mães que Eu já fui visitar o já instituto dele foi. também. É Achei incrível, né? maravilhoso, É é. incrível. Então É. assim, ele tem né, coisas além de dentro de campo também que são boas, mas o Neymar é um exemplo, né, infelizmente, de alguém que fala do nome de Jesus, né? Mas que as pessoas criticam muito por conta das atitudes, né? Sim. Pelo que eu pesquisei, assim, da história dele, ele se converteu muito novo, criança, Uhum. né? Parece que ele foi quem levou a família para a igreja, lá na Praia Grande, né? Uhum. Na Batista Peniel. E se batizou, né? E provavelmente, assim, pelo menos o que a gente enxerga, tentando analisar de fora, é que faltou esse discipulado para que ele tivesse esse amadurecimento. E aí depois veio a fama e o dinheiro e sufocou, né? Então, assim, a gente vê que ele tem. Ele guarda, né, esse amor, essa reverência por Jesus e todas as conquistas ele gosta de colocar lá, Uhum. a faixa. Mas realmente é muito importante ter essa junção, né? Quando as pessoas olham para a atitude dele, às vezes em campo mesmo, que você falou dessa questão da atitude explosiva, né? Uhum. Ou até atitudes fora de campo mesmo, questão de relacionamento familiar, a gente vê que faltou esse amadurecimento, então parece que as duas faces não conversam, né? É. A vida prática com as falas. Então, eu queria que você diante disso, falasse um pouco sobre isso, né? Tem jogadores que a gente vê e a gente admira muito, né? Por exemplo, o Kaká, né? O Lucas Moura, Uhum. o Pedro. Sim, Tem muitos jogadores que eu admiro porque eu vejo que eles realmente trazem essa coerência, né? sim. Entre a vida prática e a fala, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância do discipulado nesse processo, né? Para ajudar os atletas realmente a amadurecerem, né? Na fé Sim. cristã. A gente acaba se voltando pro futebol, acaba sendo a área que eu atuei, Uhum. a área que eu acabo tendo contato também. É,
porque o futebol é a paixão do brasileiro Verdade. e é o sonho de todo menino ser jogador de futebol. Isso É. acabou diminuindo um pouquinho, mas a minha geração toda sonhava Em em ser se tornar um jogador. jogador de futebol. Verdade. E o que acontece é que quando isso é uma obsessão, não somente de uma pessoa, mas de uma família, de um povo, passa a ser um objetivo custe o que custar. Uhum. E quando as pessoas associam os seus objetivos a Deus, se não for de uma maneira adequada, Deus será apenas um instrumento para chegar até lá. Verdade. Então, nós vivemos em um país que tudo é místico, Uhum. tudo tem uma simpatia para ser feita para que aconteça a sua vontade, o seu desejo. Tem um santo específico que você deve orar para Pra fazer certo casar, tipo de pra isso, pedido, pra isso. exato. Então, de maneira geral, Uhum. o brasileiro, na sua identidade, tem como uma das características ser místico. Uhum. E qual é a confusão quando Jesus é apresentado a essas pessoas que não nasceram num berço cristão? E às vezes até que nasceram num berço cristão, né? Uhum. Mostrar que Deus não está lá para servi-los. De fato, Deus nos serve e nos serviu na entrega do seu próprio filho na cruz. Uhum. Deus faz isso. Sim. Mas conforme Deus nos serve, ele nos convida a servi-lo Servido. de volta. É isso que Jesus fez quando lavou os pés dos discípulos. Uhum. Ele assume o papel de um escravo, que era um escravo que lavava os pés dos convidados. Uhum. Ninguém fez isso. Os discípulos ali prepararam o cenário para o jantar, mas não tinha um escravo. Verdade. E em contrapartida, nenhum deles se prontificou a fazer isso. Uhum. E aí, aquele que é o convidado mais especial da ocasião se levanta, assume Propôs o a posto de servir. escravo e lava os pés deles. Sim. Jesus sabia que havia uma disputa ali entre eles. Uhum. E depois de fazer isso, que Jesus fala: vocês me chamam de mestre e senhor e eu sou mesmo. Só que se eu sou e lavei os pés de vocês, o que resta para vocês? Lavar os pés uns dos Façam outros. mesmo. Certo? Uhum. Então, de fato, Deus nos serve e a nossa resposta a isso que nós não merecemos é o quê? Servi-lo de volta. de volta. E como nós fazemos isso? Servindo a quem Deus serve. Sim. Só que as pessoas usam a fé muitas vezes como uma espécie de triunfalismo. Uhum. Se eu orar, se eu participar do culto, se eu participar das reuniões, se eu obedecer, eu vou ganhar. Eu vou ser vencer. rico, eu vou ser campeão. E não é isso que o Evangelho promete. Com certeza. A vitória que Deus nos promete, ele já nos deu na cruz de Jesus. Cristo. Quando Cristo se entregou nela, morreu e no terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Uhum. Né? Então, se o futebol simula uma realidade, Uhum. ele simula também a maior realidade, né? Porque a gente está competindo para ganhar. Sim. Só que a realidade da vida, a gente está numa vida competindo. Sim. Só que qual é a grande questão? É que nessa competição, que é contra a morte, Uhum. Deus já nos deu a vitória. Então a gente já pode descansar. A vitória que a gente tanto queria, Deus nos deu, sem a gente ter feito nada. Verdade. Certo? Então qual é o nosso conforto? Na vitória, no sucesso, no fracasso, Uhum. na fama, no desconhecido. Qual que é a nossa vitória? É Cristo. É Cristo. É Cristo. Ele é suficiente. Ele precisa ser suficiente. Só que quando as pessoas depositam a sua identidade em ser um jogador de futebol profissional, Uhum. em ganhar dinheiro, isso é um tipo de idolatria. Elas estão vivendo para aquilo que não é Deus, ou tornando aquilo que é uma coisa em Deus. Uhum. Desvia o foco do que é Desviaram o o evangelho. foco total. E o que acontece é que nessa busca por servir a esse ídolo da fama, do sucesso, dos títulos, Uhum. as pessoas chamam Deus para ajudá-las, mas não como o ator principal dessa cena, como um coadjuvante para que eles apareçam. Meu Deus. Então, se Deus não for ensinado da maneira correta, se a obra de Cristo na cruz não for
o objetivo dos olhares dos atletas, Uhum. eles vão correr errado demais. Com certeza. Eles vão fazer gol contra constantemente. Uhum. Por quê? Porque a razão de ser, não somente no futebol, no vôlei, não somente no esporte, na natação, o que seja, mas na vida, se a gente não tiver a cruz de Cristo como o foco, a referência da nossa vida, Sim, tudo vai ser derrota. com certeza. Por quê? Porque a gente não está vivendo a vitória que já nos foi dada. A vitória que é proposta no nosso dia a dia. É verdade. Então, esse falso Deus, que é um Deus que concede tudo aquilo que as pessoas pedem, Uhum. ele não é o Deus bíblico. Ele é um Deus ídolo, Uhum. né? E outra, Deus não vai dar para mim, para você, ou para qualquer pessoa que seja, algo por meio de uma troca, porque não se faz barganha com Deus. Não tem nada que a gente possa dar para Deus Que ele que ele já precise, de tenha. fato. É o que ele precise, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então, qual que é o objetivo dos atletas de Cristo? É, de fato, por meio de estudos, da pregação da palavra, do acompanhamento, auxiliar as igrejas, né? Sim. E cuidar dos atletas para que eles estejam com o coração no lugar certo enquanto eles disputam suas competições, enquanto eles se preparam para isso, Uhum. enquanto eles convivem em ambientes que são hostis à fé. Verdade. Porque dependendo da modalidade, eles serão perseguidos. Dependendo do clube, do treinador, eles serão Com perseguidos. certeza. E isso pode não acontecer, mas pode sim acontecer. Uhum. E diante de tudo isso, quando ele for provado, ele precisa se lembrar que Cristo é o dono dele. Cristo se responsabiliza por ele. Que maior do que o sonho de ser bem-sucedido Sim. é o propósito de permanecer em Em Cristo. Cristo. Eu Amém. respondi a sua pergunta? Respondeu. Falei bastante. Respondeu, com certeza. Com certeza. Na verdade é isso, né? O foco, né? O foco de como Jesus foi apresentado pode distorcer toda a forma como a pessoa vai lidar, né? Sim, Não é eu servindo a Cristo, mas ele me servindo para me levar a um objetivo, né? exato. Deus está fazendo muitas coisas, mas a principal é ele está redimindo o mundo. Ele Uau. está salvando pessoas. Amém. E ele nos deu o privilégio de participar do que ele está fazendo. Uhum. Enquanto nós fazemos o quê? Proclamamos a tua palavra, vivemos a tua palavra, anunciamos a salvação que ele nos deu. Eu não vou arriscar dizer quem disse essa frase, porque é atribuída a mais de 2 ou 3 pessoas. Mas certa vez eu vi que o evangelho é um mendigo que achou onde tem pão e foi falar para outro mendigo onde encontrá-lo. Algo Uhum. desse tipo. Sim, já ouvi também. Então, quando nós entendemos que nós, na nossa necessidade, fomos supridos em Cristo, o que a gente faz é dividir esse pão, o pão da vida, com quem tem fome. Amém. E como a gente percebe que as pessoas têm fome? É que elas acham que elas serão saciadas exatamente pelo sucesso, pela fama, por, de fato, consumar os seus desejos, Sim. ter condições de cumprir com as inclinações dos seus corações pedem. Sim. Então, a pessoa que proclama Cristo e vive assim, ela vive como um ímpio. Ela, de fato, não entendeu o Não evangelho. entendeu o evangelho. Ela não entendeu o evangelho. Então, ela Verdade. precisa entender quem é Cristo para viver em todos esses ambientes e diante de todas essas tentações, o amor que ele recebeu de Cristo. Amém. Respondendo esse amor, amando Cristo de volta. Amém. E aí vai ser em todas as situações, né? Na derrota ou na vitória, né? Porque se você tem esse pensamento triunfalista, parece que só faz sentido se vencer, né? Exato. Eu me lembro do Lucas, eu gosto muito do Lucas Moura, que eu sou São Paulino, né? São Paulino. O Lucas Moura na final da Champions League, não sei se você lembra. Lembro. Que eles perdem, né, o título. Eles perdem o título, Na final... ele arrebenta na semifinal, ele salva o Tottenham na semifinal. Isso, com 3 gols. Na final, sem explicação, o técnico deixa ele no banco de reservas, Sim. né?
E aí, mesmo, né, na derrota, ele estava triste, chorando. Eu lembro que ele ajoelha, ele glorifica Jesus, porque é sobre isso, né? Entendeu que a vida é de Cristo e vai honrá-lo em todas as situações, né? Não é somente quando a vitória vir ou quando a glória vir. Você sabe que o Kaká foi muito perseguido por isso, né? Uhum, No meio por jornalistas. sim. Jornalistas, eu não sei se eu posso dizer no plural, mas eu lembro de um especificamente. A Juca Kfouri. Eu não ia citar o nome, nem sei se pode citar o nome. Mas porque o Kaká fazia gol e apontava para o céu. Eu lembro de outro também que falava assim: porque quando esses caras comemoram, eles apontam para o céu. Então quer dizer que Deus quis que o goleiro adversário tomasse o gol e tal, e não sei o quê. Sim. E a gente pode dizer até de maneira escandalosa que sim, Deus Sim. quis que ele tomasse o gol. Porque assim, o jogo no final das contas nem é o mais importante. O mais importante é o coração. Por quê? Porque assim, um atleta é o seguinte: no momento de mais êxtase dele, ele precisa se lembrar quem foi que colocou ele lá. Exatamente. E aí ele se lembra a Deus. A glória que ele recebe com a sua vitória, ele devolve a Deus. Ele devolve a Deus. Só que no momento da sua derrota, do seu fracasso, ele também se lembra, e ele precisa se lembrar, de que aquela derrota não o define. Uhum. Não é aquela derrota, não é aquele insucesso em algum jogo, em algum torneio, em algum campeonato, que vai definir quem ele é. Por quê? Porque a vitória da vida ele já tem. Com certeza. Que foi concedida a nós na cruz. Uhum. Tanto é que, agora eu não me recordo o nome do jogador, mas recentemente, eu não me lembro, talvez na Libertadores foi, não me lembro de qual clube. Não me lembro. Mas eu lembrei da ocasião agora. Sim. Que ele perdeu o jogo, e ele deu a entrevista, e ele glorificou a Deus mesmo na derrota. Mas só é possível glorificar a Deus na derrota diante de um microfone quando você deu tudo de si em campo. Você glorificou a Deus se entregando naquilo que é a sua função. Você fez tudo que estava ao seu alcance. Exato. Porque se você fez corpo mole, você não se dedicou, as pessoas vão olhar, você vai até envergonhar o nome de Deus. Com certeza. Então é o testemunho, tanto na sua ética de dar tudo Se de entregar. si dentro de campo, se entregar, e sendo leal também Sim. aos seus companheiros, aos seus adversários. Sim. E aí você vai fazer isso e ninguém vai achar ruim. Pelo contrário. Por quê? Porque é na derrota. Admirar, né? E é porque na derrota que nós damos testemunho de como um cristão age nos insucessos da vida. Uau, verdade. Então as pessoas estão olhando para nós e elas querem perceber como que a gente lida com as mazelas da vida. Com todas as situações, todas porque as faces. Não é porque nós somos cristãos que nós não teremos tristezas nesse mundo. Esse mundo que ainda está sobre os efeitos do pecado, Sim. Ele traz tragédias. Com certeza. Ele proporciona tragédias. Sim. No entanto, a nossa comunhão como povo de Deus, que sinaliza o céu, Sim. que mostra o céu, e o nosso testemunho nos mostra como um cidadão do céu atua. Uau. Diante desse mundo caótico. Por quê? Glória a Deus. Porque os insucessos da vida são sempre uma oportunidade de nós nos assemelharmos em Cristo. Verdade. Com Cristo. Por quê? Porque a maior expressão de amor que alguém já presenciou foi Cristo se entregando na cruz. Não foi uma imagem fofinha. A cruz é sangrenta. Verdade. A cruz era um doloroso. Objeto que aquele que era sentenciado nela era tido como um maldito. E Cristo fez isso assumindo o nosso lugar. Uau. Então, como é que a gente expressa Cristo diante das Também derrotas? nas derrotas. Você falando isso, eu me lembrei de um podcast do Kaká, que ele participou, que ele fala sobre identidade. E tá bem dentro, assim, do que você falou. Porque ele fala sobre... Ele viveu um período no Milan, que ele se tornou o melhor jogador do mundo, ganhou a Champions League e tal. E aí, na sequência, ele vai pro Real Madrid e aí começa a acontecer várias coisas. O técnico preteria e também ele começou a ter várias contusões. E aí ele foi considerado pela imprensa espanhola como a pior contratação da história do Real Madrid. E aí ele falou que um dia ele perguntou para Deus: quem eu sou? Eu sou
o melhor jogador do mundo ou eu sou a pior contratação? E aí Deus falou pra ele, nem uma coisa nem outra, você é meu filho. Então é sobre isso, né? É isso Sobre mesmo. identidade, né? Isso mesmo. Quando você sabe quem você é, as situações não vão mudar quem você é e você vai permanecer glorificando a Deus. Sim. Né? Isso é muito forte. Cristo, Filho unigênito de Deus, se entregou, vencendo a morte, pagando pelos nossos pecados Sim. e nos concedendo uma reconciliação com o Pai. Amém. Por isso que ele nos ensina a orarmos chamando de Pai Nosso. Então, Cristo nos deu a identidade de filhos de Deus. Uhum. A mesma identidade que antes somente ele tinha. Uhum. Né? E aí, se a gente se recordar da tentação de Jesus ali no deserto, ele é questionado por Satanás, né? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Só que na passagem anterior, o retrato que o evangelista, se não me engano, Lucas, ele pinta ali para nós, é que Cristo foi batizado. Uhum. Os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma de pomba. E ouviram uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então a gente acha que a tentação é, será que ele vai conseguir transformar pedras em pães? Na verdade, a tentação é que ele tinha que provar que era filho de Deus. Olha só. Só que Jesus fala o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Uhum. Ele tá remetendo à lei no Antigo Testamento porque ele ouviu Deus falando que ele é filho. Uhum. Então ele não precisava... Falou assim, eu não preciso fazer o que você está me propondo a fazer para validar a minha identidade de filho. Eu ouvi do próprio Deus que eu sou filho. Então, sabendo que nós somos filhos de Deus por meio de Cristo, é isso que é o nosso tesouro. Verdade. É isso que tem que prevalecer diante das críticas e dos elogios. Amém, amém. Porque senão a gente está sucumbindo à tentação do inimigo. É verdade. Né? E a gente precisa se lembrar. De justificar, né? De se provar. Exato, isso nos acalma, porque nós não precisamos fazer algo para agradar o nosso Pai. Cristo já fez. Ele já fez. E agora nós somos filhos. E isso não pode ser tirado. Amém. Profundo, né? Profundo. E você falando dessa questão do discipulado, né? Eu queria entender um pouco essa atuação prática também do Atletas de Cristo, né? Você já deixou muito claro que é uma instituição sem fins lucrativos, deixou muito claro que não é uma igreja, né? Que às vezes as pessoas podem confundir, pelo contrário, né? O movimento ele vem para apoiar igrejas locais, né? A cuidarem, a discipularem, né? Dos atletas. E o movimento incentiva também, né? Que os atletas tenham uma igreja local, que é super importante, né? Então, eu queria que você falasse como o ministério atua, né, atualmente, assim, de que forma que as pessoas podem participar. Acho que foi até uma pergunta que te fizeram aqui nos bastidores, né? Tem que ser atleta para participar? Como que é? Então, como que quem está em casa, não conhecia e agora ouviu falar do Atletas de Cristo, pode participar de alguma forma, ainda que seja para contribuir, para divulgar? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, a espinha dorsal dos Atletas de Cristo é por meio dos grupos locais. Né? Então, cada região tem um grupo local. É óbvio que não tem grupos locais em todas as regiões, em todas as cidades, mas sempre vale o empenho para que isso aconteça. Então, se você está nos ouvindo e na sua cidade, na sua região, não tem nenhum grupo local dos Atletas de Cristo, você pode entrar em contato por meio do site, né? Que é o atletasdecristo.org. atletasdecristo.org. Isso. Ou por meio do Instagram, Atletas Oficial. Tudo junto, Atletas Oficial. Aqui em São Paulo tem o Atletas de Cristo _São Paulo. Que é o Wagner que cuida. Isso, que é o Wagner que cuida. Legal. Então, inclusive, só fazendo um parênteses, eu conheci o Leandro através do Wagner. O Wagner, inclusive, está nos Estados Unidos, né? Nesse momento, atuando lá, evangelizando nessa Copa. E possivelmente teremos um episódio com ele depois. Muito Mas legal. pode continuar. Façam isso mesmo. Convidem o Wagner, porque
Ali é um irmão precioso que tem Amém. histórias preciosas Amém. mesmo. Aliás, agradecer o Wagner, né, por ter nos indicado, nos apresentado sua vida. Pois é, vocês acreditaram no Wagner, né? Amém. E ele tava certo. E aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, nós nos reunimos quinzenalmente no box de CrossFit, na Black Sheep, lá no Itaim. Zona Então, Sul. se você entrar lá no Instagram dos Atletas de Cristo de São Paulo, você encontrará as informações e os dias. Que legal. Agora nós vamos entrar em recesso, no período de férias no meio do ano, mas acontece de maneira bem regrada, quinzenalmente, os encontros lá. Quinzenalmente. Aqui próximo também, no Parque São Jorge, tem um grupo também. Ainda está sendo organizado a questão de dias e horários. E a gente também está prestes a iniciar um outro grupo local ali na região da Berrini, ali, em outro box de CrossFit da Zona Black Sul Sheep também. Isso. Legal. Mas quando tudo isso acontecer, vocês vão encontrar lá no Instagram do grupo local daqui de São Paulo. Amém. Que legal. Muito bom. E tem formas de contribuir também? Vocês podem entrar no site porque os Atletas de Cristo dependem de doações voluntárias. Então vocês podem entrar lá no site e lá vocês encontram a forma como isso pode ser feito. Isso, que no legal. site oficial. Muito bom, muito bom. Bom, acho que a gente vai caminhando aqui para o final. Foi muito legal, né? Aprender mais sobre esse ministério, as curiosidades. Foi muito interessante mesmo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? A gente, provavelmente pelo tema futebol, a gente alcança muitas pessoas, né? Principalmente os jovens. Então, jovens, inclusive, que sonham em ser jogador de futebol. Como você falou, diminuiu, né? Agora acho que dividiu um pouco com a questão de ser influencer, né? É verdade. É mais fácil, né? Mas ainda tem muitos que sonham, né? Meninos e meninas que sonham em jogar. Ou até mesmo outros esportes, né? Qual a mensagem que você deixa, né? De incentivo, né? De o que deve ser o foco, a meta. E principalmente, né? Acima de tudo, que desejam ter uma vida realmente comprometida com Jesus, né? Sim. O que eu posso dizer para você que sonha em ser um atleta profissional, seja de futebol, qualquer outra modalidade, sonhe mesmo. Sonhe, trabalhe por isso, se dedique a isso, mas lembre-se constantemente que você tem um dono. Esse dono não é o seu sonho. Esse dono te comprou a preço de sangue. Esse dono se chama Jesus Cristo. E ele fez isso não como alguém autoritário, mas como alguém que te conquistou expressando graça e amor, dando a você e a mim algo que nós não merecemos, que é a vida eterna. Portanto, viva esse sonho, busque esse sonho, mas sempre em resposta ao amor que você recebeu sem merecer. E qual é a melhor resposta que você pode dar a esse amor? Amando Cristo de volta. Amando o que Cristo ama. E use esse sonho para glorificar aquele que é o único digno de receber toda a glória. Jesus Cristo. Uau, amém, glória a Deus, que mensagem, amém, Deus abençoe. Bom, a gente tem alguns minutos ainda e eu queria propor uma coisa aqui. Vamos lá. Esse não estava no script, mas é só para brincar também, para a gente completar nosso tempo. Vamos lá. A gente está aqui numa sexta-feira, tá? Esse episódio vai ao ar gravado possivelmente na próxima quarta e segunda-feira tem um jogo aí decisivo. Vamos deixar nosso palpite aí? Vamos lá. Para esse jogo? Palpite. Olha, eu sou corintiano, né? Então eu tô sempre iludido. Não importa. Eu costumo dizer que pro Corinthians, quanto pior, melhor. Sim. Foi assim que a gente ganhou um Paulista e uma Copa do Brasil ano passado. E aí a minha identidade de iludido tá prevalecendo. Eu não tava tanto até o último jogo. Contra o Japão, eu acho que vai ser mais difícil. Vai. Mas eles aprenderam a jogar, né? 2-0 Brasil. 2-0 Brasil? 2-0 Brasil. 2-0 Brasil, a gente passa. Boa. E eu tô na expectativa do Hexa. Isso aí, eu tô acreditando também. Pois é. Eu tô acreditando também.
Isso aí, eu não sei, eu tô mais iludida ainda. Eu sou São Paulina, geralmente São Paulino é mais É raro São Paulo desacreditado. iludido, hein? É raro, hein? São Paulino anda bem desacreditado. Mas eu vou apostar em 3-1. Olha, postou alto. 3-1. Tá bom. No dia que for no ar, vocês já vão saber, né? Se a gente acertou, se errou. Mas é isso. Bom, eu quero agradecer, Leandro, a sua participação. Foi muito legal mesmo. Foi muito bom te receber. Voltando, né? A gente tá há uns 2 anos aí sem fazer episódios. Mas eu creio que esse episódio foi um novo recomeço, né? Pra gente voltar a fazer outras entrevistas, que a ideia do podcast, tal qual o Atletas de Cristo, né? Por fim, é usar uma linguagem, uma ferramenta, mas para compartilhar Jesus, né? Então a gente usa ferramentas diferentes, mas para cumprir o mesmo propósito, né? Que Cristo nos deu de anunciar o seu evangelho. Então, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês assistam, né? Gostem, compartilhem, né? Se você conhece alguém que joga, né? Que é da área de esporte, envie esse episódio para essa pessoa. Compartilhe. Vou mandar até para um primo meu. Nem te contei essa curiosidade. Eu tenho um primo que jogou no Corinthians. Olha só. Cadu, goleiro do Corinthians. Cadu? Cadu, exatamente. Também sei o nome. Depois eu te mostro. Mas vou mandar, vou compartilhar para ele. Não sei. Onde ele tá agora, Davi? Ele tá em Sergipe agora. Até não sei se tem Atletas de Cristo lá. Ah, deve ter. Olha Deve só. deve ter sim. Vou indicar para ele. Sim, sim. Que legal. Que Certamente legal. tem. Que bênção, que bênção. Então é isso, glória a Deus, né? E esperem aí por notícias, por novos episódios, se Deus quiser, que nós faremos. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Se quiser mandar um abraço para alguém, dizer mais alguma coisa, fica à vontade. Eu quem agradeço a confiança, o convite, poder falar Amém. de algo que a gente é apaixonado do futebol e algo que a gente ama acima disso, que é Jesus, né? Eu queria mandar um beijo para minha esposa, Thaís. Amém, com certeza. Que me liberou para vir aqui. Amém, amém. Aos meus filhos, o Pedro, o Felipe. O Pedro quer fazer o corte do Ronaldinho, Aí eu falei para ele que se o Brasil chegar na final, eu deixo. Oh, meu Deus. Agora ele tá pensativo. Era melhor o Moicano. Mas queria mandar um beijo para eles e um abraço pro Wagner. Pro Wagner também. Que também confiou em me indicar participar. Amém. Desse momento tão especial aí do retorno do podcast. Muito legal estar aqui com vocês. Obrigado aí pela conversa. Foi muito bom mesmo. Obrigado pela recepção e pela oportunidade, mais uma vez, de proclamar que Cristo é o nosso Senhor. É a nossa bandeira. Glória a Deus. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.